Glória a Deus. Amados, para mim sempre uma alegria. Tive aqui, além do cinquentenário da igreja, em outras oportunidades, participando, cultuando aqui junto com vocês. Período de férias, a gente sai, e então tivemos a oportunidade de estar aqui, porque há muito dessa igreja no nosso coração, aprendemos muito aqui, foi um tempo muito especial de Deus. Eu digo que foi a minha escola. Vim para Pederneiras sem experiência alguma, terminei o seminário, vim para cá, fiquei aqui 6 anos e foi onde Deus trabalhou muito o meu caráter, trabalhou muito a minha visão de reino, trabalhou bastante a minha visão dele mesmo. Então eu digo que foi a base de tudo o que veio depois, foi o que eu vivi nesse lugar. Então Pederneiras, e particularmente essa igreja, tem uma marca profunda no meu coração. Não apenas meu, né, mas minha esposa Gisele, porque nos casamos, eu era pastor aqui ainda, né? E ela está aqui comigo, sempre acompanhando. Obrigado. E aí quando fala do pastor Edson, não pode falar sem pastor Edson, sem a Gisele, né? Não há como ser o pastor Edson sem ela, porque Deus usa a vida dela para que eu possa, de fato, caminhar e somos um nisso aí. É um ministério só. Então eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus usou para ministrar muito ao meu coração um tempo atrás. E quando eu estava buscando uma palavra aqui, foi o que veio ao meu coração, foi o que senti muito forte de compartilhar nessa hora. Em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. A partir do verso de número 10. Gênesis 28, do 10 em diante. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me sirva, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, carecemos de Ti, Senhor, precisamos do Teu agir, para que essa palavra possa fazer sentido e produzir frutos. Pedimos que haja nesse lugar um espírito de sabedoria e de revelação, e que se descortine aos nossos olhos espirituais as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém.
O pastor Dorival falou a respeito da quarta-feira, e eu quero dar uma pinceladinha rápida, porque conheço o pastor Edilson, apóstolo Edilson há muito tempo, há um bom tempo, acredito que há 7, 8 anos, e é um homem de Deus. Deus tem usado pelo Brasil e fora do Brasil para despertar a igreja para mergulhar na presença de Deus. Há um ano atrás ele esteve conosco, exatamente numa época como essa, fevereiro, e ele esteve em Bauru conosco, ministrou em nossa igreja de manhã e à noite. E nós podemos dizer que há um antes e um depois. Foi uma verdadeira revolução espiritual o que aconteceu, de abrir os olhos da igreja para algo sobrenatural da presença de Deus. Por isso eu quero estimular você a estar na quarta-feira. Eu vou acompanhar o apóstolo Edilson na ministração, vou estar aqui, né? E vamos nos ver mais uma vez. Mas eu quero estimular você a não faltar na quarta-feira. Vale a pena, porque eu creio que Deus vai falar com você. É uma palavra profunda, impactante e desafiadora. Então, quarta-feira, o apóstolo Edilson falando sobre mergulhar na presença. Deus tem os seus próprios meios para realizar sua obra sobre a terra. Algo que a gente precisa sempre estar atento é que Deus não segue os nossos padrões. Deus não anda segundo os nossos modelos. Deus não faz as coisas da forma como nós estamos acostumados. Então, por exemplo, Deus não mede o tempo como nós medimos. Nós podemos olhar o relógio, medir a hora, pensar no tempo que vem depois do culto, pensar no que temos amanhã. Nós podemos pensar no tempo que já foi, aquilo que já passou. Pensamos em calendário, o ano 2015, agora 2016, e todo ano que vai ainda, né, todos os meses desse ano que ainda virão. Mas Deus, Ele não segue esse modelo. Segunda carta de Pedro, ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Porque Deus não mede o tempo como nós medimos, Ele tem os seus próprios critérios. Também nós podemos olhar em Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3, que o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 9, ele repete, ele diz o seguinte: como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. O critério de Deus é tão diferente dos nossos critérios, que Deus é capaz de dizer que Ele amou Jacó, aquele que usurpou o lugar de Esaú, seu irmão, e lhe tomou a primogenitura. E Deus declara amor por Jacó. E nós podemos pensar, mas tem alguma coisa errada nisso? Será que isso de fato é dessa forma? Como é que nós vamos explicar que Deus amou aquele que enganou? Porque eu quero dizer que os critérios de Deus são muitas vezes diferentes dos nossos critérios. Deus sabia exatamente quem era Jacó, Deus sabia onde estavam as suas áreas críticas e de crise, e Deus sabia exatamente como Ele poderia transformar aquele usurpador num líder de uma nação. Porque seria ele dando sequência àquilo que Deus havia falado a Abraão, a Isaac, e agora lhe dá nas mãos uma descendência e uma terra. Deus não segue os nossos critérios. O tempo para Deus, por exemplo, é diferente. Nós vivemos no tempo, nós vamos chamar de linear. Nós olhamos ontem, hoje, amanhã. Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. E estando fora do tempo, Deus mede o tempo com os seus próprios critérios, mas Deus dá valor ao tempo linear. Por isso, Ele nos inspira na sua palavra que devemos contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. É por isso que Ele nos ensina a respeito da vida, da brevidade da vida, que devemos estar atentos aos nossos dias, porque ela passa e passa rapidamente. Estamos falando aqui do tempo que eu fui pastor nessa igreja, da construção ali, mas já vão 28 anos. E glória a Deus, alguns irmãos aí daquela época, né, nós podemos ver, abraçar e ficar felizes de vê-los, né? Mas são 28 anos que se passaram. A nossa vida é breve, o tempo corre,
e nós não conseguimos ter o controle sobre ele. Então Deus, Ele valoriza o tempo, porque Ele sabe que Ele nos colocou dentro desse parêntese de tempo para vivermos e aqui expressarmos sobre a terra a sua glória. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que toda intervenção de Deus leva em conta o tempo. Então, embora Deus seja atemporal e conte o tempo com seus próprios critérios, Deus valoriza o nosso tempo e Ele age também dentro desse tempo. Deus intervém na história, Deus age na história de acordo também com o nosso tempo. Em Gênesis 15, por exemplo, Abraão chega para o Senhor e diz: Senhor, eu estou pisando nessa terra, e o Senhor me diz que me dará essa terra por herança. Quando isso vai acontecer? E o Senhor se volta para ele e diz: olha, a tua descendência, aqueles que virão de ti, eles ainda serão peregrinos na terra, ainda serão escravizados por um outro povo, e eu virei com mão poderosa e vou libertá-los desse outro povo, e eles sairão com grande riqueza, e virão para esse lugar, e tomarão posse desse lugar, e Deus lhe dá um tempo, 400 anos. Mas Deus coloca ali em Gênesis 15 um critério. Ele diz: ainda não, só a tua descendência, depois de 400 anos. Por quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou a mim. Isso quer dizer que Deus não estava olhando necessariamente o calendário nosso, mas Deus coloca 400 anos, mas diz: eu vou agir no teu tempo, de acordo com os meus critérios. Será quando a medida do pecado, da iniquidade do povo que mora nessa terra chegar a um nível tal que eu tenha que vir como um juízo sobre eles e tirá-los dessa terra, então vocês entrarão. A segunda coisa que eu quero destacar é que Deus não apenas leva em conta o tempo, mas Ele leva em conta também pessoas e lugares. Tempo, pessoas, lugares. Tempo, pessoas, lugares. Diz para quem está do seu lado: tempo, pessoas e lugares. Deus leva em conta o tempo, segundo os critérios dele, mas dentro do nosso tempo. Deus leva em conta pessoas que possam ser usadas por ele. E Deus leva em conta lugares, onde ele manifesta a sua glória. O grande problema, queridos, é o intervalo que existe entre a revelação do projeto de Deus e o tempo de cumprimento. O tempo ideal de Deus, muitas vezes não é aquele que nós encaramos como sendo o melhor. José, ele recebe um sonho de Deus, e Deus mostra no sonho que a sua família, os seus irmãos e os seus pais se inclinariam a ele, e o reconheceriam como autoridade, mas ele era apenas um adolescente. Então ele vai e corre na sua falta de sabedoria, ele conta o seu sonho para os irmãos, que enciumados o vendem como escravo, e ele é levado então para longe da sua casa. Isso quer dizer que Deus revelou para ele um propósito, mas o intervalo entre a revelação de Deus do propósito e o cumprimento disso no tempo ideal de Deus demorou. E José ainda teve que passar como um empregado, um funcionário na casa de Potifar, ser falsamente acusado e levado para a cadeia, ser esquecido na cadeia pelos dois companheiros que prometeram interceder por ele, até que chega o momento de Deus. E no tempo Kairos, o tempo exato de Deus, então José é tirado da prisão e se torna o segundo mais poderoso do Egito. Lá na adolescência, Deus fala:
lá adiante, como escravo, como um preso, como alguém que havia sido abandonado, Deus o exalta e coloca em posição de liderança. Se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. Ajudou a sobrevivência de nações. Ajudou a sua família a sobreviver num tempo de fome. Quando nós olhamos o texto de Gênesis 28, nós vemos aqui Jacó tendo uma experiência. Ele está fugindo de Isaac, porque de Esaú, melhor dizendo. Ele está fugindo de Esaú, e ele, nessa fuga, ele para em determinado lugar, ele se deita no caminho, toma uma pedra, coloca como travesseiro, e ali ele dorme e tem aquela visão de uma escada que liga céus e terra. E quando ele acorda daquela visão, daquele sonho, daquela revelação de Deus, ele diz: esse lugar é verdadeiramente casa de Deus, e eu não sabia. É interessante porque Jacó diz: esse lugar é, ele não diz será, ele diz é, esse lugar é casa de Deus. Jacó não sabia, mas ele estava fazendo uma declaração espiritual. Aquele lugar, o texto nos diz que ele mudou o nome de Luz para Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Por isso ele dá esse nome. Esse lugar é casa de Deus, por isso terá o nome Betel. E aí eu fui pesquisar sobre Betel. E uma coisa interessante é que essa Betel de Jacó é o lugar onde muito tempo depois foi erguido o templo de Jerusalém. O lugar que se tornou casa de Deus. Sabe o que isso mostra? Que Jacó era o homem certo. E estava naquele momento no lugar certo, com a revelação de Deus, no tempo de Deus. Isso mostra Deus agindo e intervindo na história, através de pessoas, num tempo específico de Deus, num lugar que Deus escolheu. Deus tem lugares que Ele escolhe. Querido, guarda isso. Deus tem lugares físicos, geográficos que Ele escolhe. Aliás, se nós olharmos para Jerusalém, se nós olharmos para Israel, nós temos que considerar isso. Esse é um lugar que Deus escolheu. Deus poderia ter pego os judeus e colocado em outro lugar. Quando eles foram dispersos, quando o templo foi destruído, quando não se via mais a terra ali para os judeus, tudo foi devastado. E então, passados quase 2000 anos, em 1948, os judeus voltam para aquela terra, poderiam ser direcionados para outro lugar. Aliás, tentaram indicar outra terra para os judeus, mas eles disseram: aquele é o lugar. Só vamos voltar se for para aquele lugar. Porque há lugares que Deus escolhe. Não é que Deus não quer abençoar os outros, Deus quer abençoar todos os lugares, mas Deus escolhe lugares onde Ele deseja manifestar a sua glória. Mas não basta ter lugar, é necessário que hajam pessoas nesses lugares. Mas não basta que hajam pessoas nesses lugares, é necessário que essas pessoas estejam no tempo certo, naquele lugar certo. Pensa em Moisés. Moisés, ele tinha um chamado desde antes do seu nascimento. Deus o trouxe para ser um libertador. Então Moisés está crescendo, ele é adotado na casa do faraó, ele é educado na cultura egípcia, ele recebe toda a instrução do palácio. Moisés agora é um homem poderoso e está ali exercendo o seu papel como filho de faraó. Mas ele tinha um chamado, ele foi educado por sua mãe. Nos primeiros anos de sua vida foi sua mãe que instruiu. Então Moisés tinha consciência de que ele tinha um chamado.
Agora imagina, Moisés é a pessoa certa. Ele chega e vai visitar os seus irmãos, os hebreus. Mas ele olha e vê que há um egípcio que está maltratando um judeu. E o que ele faz? Ele pensa, eu sou o libertador. Ele deve ter pensado na sua condição, a sua pessoa, estava no auge, ele tinha 40 anos, ele estava no ponto de ser um líder, cheio de vigor, cheio de ideias, ele sabia que ele poderia liderar aquele povo, e então ele vai e diz, e agora? Mata o egípcio. Só que aquele não era o tempo certo. Então ele tem que fugir e vai para a terra de Midian e fica 40 anos lá. Agora imagina isso comigo. Moisés tinha 40 anos, mas não estava pronto. Ele tenta fazer, mas não estava maduro, não era o tempo certo, era a pessoa certa, mas ainda não era o tempo. Então ele passa 40 anos longe. E 40 anos depois, então, Moisés é aquele senhor quebrado, desesperançoso, talvez não tivesse mais sonhos, talvez estivesse pensando que tudo aquilo que ele ouviu a respeito de libertador fosse história da sua mãe. Talvez ele tivesse pensado muitas vezes, meu tempo passou. Talvez com 80 anos ele tenha pensado, não tenho mais vigor para fazer nada. Mas foi ali que Deus olhou para ele e disse, agora você chegou no ponto que eu precisava. Quantos irmãos estão aqui têm mais de 70 anos? Quantos têm mais de 70 anos? São poucos. Glória a Deus porque tem bastante jovens. Mas eu quero dizer para aqueles que têm mais de 70 anos, não cessou o tempo de Deus para você. Nunca cessa. Nunca vai cessar. Deus nunca deixa ninguém desperdiçar tempo. No tempo certo ele vem e toca a sua vida. E usa você. Mas é no tempo dele. Amém? Diz para quem está do seu lado, é no tempo certo. Em Atos capítulo 9, capítulo 9 e o capítulo 10 todo, nós vamos encontrar uma história interessante. Vamos encontrar Pedro e vamos encontrar Cornélio. No capítulo 9 de Atos, Pedro, ele havia curado Enéas, ele estava indo para a Judeia e ele passa e cura Enéas, e Deus o usa com poder para ressuscitar Dorcas, e ele então está sendo usado por Deus de uma forma extraordinária ali. E ele vai então para a casa de Simão, o curtidor. Lá ele tem uma visão. Ele vê um lençol que desce do céu, e dentro desse lençol, animais de todo tipo, e a voz do Senhor dizendo, mata e come. E ele diz, Senhor, não posso comer aquilo que é impuro. E a resposta de Deus para ele é, não considere impuro aquilo que eu santifico. E prepara o coração de Pedro para aquilo que vem. No mesmo instante em que Pedro está tendo essa visão e essa experiência, as notícias com certeza a respeito de Pedro chegaram a um outro lugar, em Cesareia, 48 quilômetros daquele lugar onde Pedro estava. Ali um homem chamado Cornélio orava. E o capítulo 10 nos revela que Cornélio era um homem de oração. E de contínuo dava esmolas. E isso tocou o coração de Deus. E o texto diz que Deus chegou para ele e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Você prestou atenção? Cornélio não conhecia Deus, mas ele era temente a Deus. E ele de contínuo orava e entregava esmolas. E eu quero deixar uma lição rápida para você. Generosidade toca o coração de Deus. O coração de Deus foi tocado por um homem que tinha um coração aberto para abençoar. E o texto diz, então, que Cornélio, ele tem essa visão, ele tem
esse encontro com Deus, Deus fala, tua oração foi ouvida, agora manda mensageiros até Jope, e vai e fala com Pedro, traz ele aqui, porque ele vai dizer o que precisa acontecer. Então ele faz isso. E então aqueles mensageiros vão até Pedro, trazem Pedro para a casa de Cornélio, e ali, quando Pedro está falando do Evangelho, o Espírito Santo vem sobre eles. E isso é extraordinário, porque Jesus deixa claro que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele veio para os que era seu. No entanto, estava ali Cornélio, um gentio, recebendo o batismo no Espírito Santo, e outros judeus rejeitando. E agora? Pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, era Pedro. Cornélio, o gentio, é aquele que leva essa mensagem para outros lugares, para os gentios. Nós podemos dizer que Cornélio foi o primeiro gentio convertido cheio do Espírito Santo. Eu e você que não somos judeus, podemos dizer que nós somos descendência de Cornélio. E se Pedro não tivesse obedecido ao Senhor e ido à casa de Cornélio, eu e você talvez não estivéssemos aqui. Mas porque um gentio foi tocado. Porque Pedro, o homem certo, estava no lugar certo, no tempo certo, e obedeceu. Há momentos de definição que trazem consequências. E nós precisamos estar atentos ao lugar certo, ao tempo certo e à pessoa certa. Então eu disse, há lugares que têm unção. Há lugares onde a presença de Deus se manifesta de uma forma especial, porque Deus elegeu aquele lugar. Há lugares que Deus toca porque Ele tem planos. Querido, você veio aqui hoje, e eu quero dizer que há muitas pessoas que desprezam momentos como esse. Crentes deveriam estar todo dia num lugar como esse, porque é agradável ao Senhor quando os irmãos estão em união, quando estão juntos. Mas quando nós estamos aqui, pense que nesse lugar há anjos. Pense que nesse lugar há demônios, porque eles querem perturbar e tirar aquilo que Deus quer plantar na sua vida. Mas pense que nesse lugar nós não estamos vendo, há orações de crentes que vieram antes de nós. Talvez você pense, a igreja está fazendo 61 anos, então nós podemos ter alguns fundadores ainda. Mas eu diria que muito antes deles, talvez muito antes de Pederneiras se tornar uma cidade, um município reconhecido, pessoas oravam por esse lugar. Pessoas oravam pelo Brasil. E nesse lugar, há oração de muitos crentes. E nesse momento, elas estão sendo respondidas. Você sabia, querido, você está aqui agora, porque há nesse lugar, e sobre esse lugar, uma nuvem de oração. A Bíblia diz que são taças de oração. Há orações que foram feitas por esse lugar, e por isso você está aqui. Há orações que foram feitas por essa cidade, e por isso você está aqui. Há pessoas que oraram por essa nação muito antes, lá nos primórdios, 100, 200 anos atrás, e oraram por essa nação, e você está aqui, eu estou aqui, porque Deus tocou esse lugar, fruto de orações. Então eu posso dizer que estar num ambiente como esse, é estar num lugar certo, é estar no momento certo, mas nem sempre é a pessoa certa, porque depende com que coração você vem. Depende com que coração você sai da sua casa e vem e participa em momentos como esse. Se é algo que de fato você deseja da presença de Deus, ou não. É importante entendermos que lugares geográficos são importantes para Deus, além do tempo, lugares também. Lembra de Abraão?
Deus chegou para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e fala: sai da tua terra, eu vou te dar uma descendência. Depois, quando Abraão está com 100 anos, Deus lhe dá o filho. Isaac nasce, se torna então o herdeiro das promessas. E eu imagino agora Abraão, aquele homem idoso, olhando para o seu filho novinho, crescendo, se desenvolvendo, tanta expectativa, tantos sonhos em relação a ele, até que chega o dia em que Deus diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Abraão, eu quero que você sacrifique o teu único filho, o filho da promessa. Mas Abraão não pega Isaac para sacrificar ali do lado. Eles caminham 3 dias. 3 dias. Eles vão caminhando. Eu imagino o coração de Isaac: pai, nós vamos para o sacrifício. Onde está o cordeiro? Onde está o animal para o sacrifício? Deus proverá, meu filho. E eles vão caminhando, daqui a pouco: pai, mas de onde sairá esse cordeiro? É com Deus, meu filho. E eles vão até o momento em que Abraão amarra o seu filho e o coloca sobre o altar. Alguns estudiosos têm colocado algo que eu aceito como pleno, que Isaac provavelmente não era um adolescente, mas um homem feito de 33 anos, porque ele é uma figura de Cristo. Isaac é amarrado, então ele está vendo que ele é o sacrifício, colocado sobre o altar. E quando Abraão pega a faca, o cutelo, e ele vai sacrificar o seu filho, a voz do Senhor diz: Abraão, não. Ali estava um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vem intervir naquele momento. E quando Abraão olha, vê o quê? Um cordeiro, que estava preso numa moita, num arbusto. Ele vai e pega o cordeiro, o Senhor proverá. E sacrifica o cordeiro. Se Abraão pegasse Isaac para sacrificar ao lado da sua tenda, não teria o anjo do Senhor e nem o cordeiro. Ele precisava ir ao lugar certo, porque no lugar certo o anjo de Deus estaria lá. Você entende isso? Deus age em lugares geográficos e Ele se importa com isso. Quando Deus escolheu Davi, Deus mandou Samuel à casa de Jessé, unge aquele menino. Saul, quando percebe a disposição e tudo que estava sendo armado, ele começa a perseguir Davi. Ele quer tirar a vida de Davi, porque ele via que Davi ia tomar o seu lugar. Saul só não entendia que seria do método de Deus. Ele não precisaria se preocupar, mas ele pensa em um adversário, ele começa a tentar tirar a vida de Davi, até que chega o momento em que Davi foge para a casa de Samuel. Saul, que já estava atormentado por espíritos malignos, ele vai ao encalço de Davi, e ele manda então mensageiros até a casa dos profetas, onde Samuel e Davi estavam. E o que acontece lá é que os mensageiros de Saul, quando entram naquele lugar, a unção profética vem sobre eles, e eles começam a profetizar. Saul percebe o que está acontecendo, ele diz: bom, então vou eu mesmo. Então aquele rei que estava ali possesso, ele vai àquele lugar, ele quer tirar a vida de Davi, mas quando ele entra no ambiente, a unção, a presença de Deus no ambiente estava tão impregnada que até Saul cai por terra e começa a profetizar. Sabe o que isso quer dizer? A presença de Deus no lugar faz toda a diferença. Eu posso ter momentos e devo ter momentos especiais, eu e Deus. Mas eu não posso esquecer que Deus escolhe lugares. Deus escolhe lugares. Há um tempo atrás, eu li uma história, e essa história me marcou. Na verdade, eu não li a história por completo, eu li várias histórias e juntei os pedaços, e percebi algo de extraordinário nisso. Mas fala a respeito de Spurgeon, o grande pregador. Não sei quantos de vocês já ouviram essa história, eu já contei em alguns lugares, mas conta a história do grande pregador Spurgeon.
o inglês, um homem eloquente que levava muitas pessoas a Jesus. E um dia, um jovem pastor chamado Moody ouviu falar de Spurgeon, que estaria pregando num lugar próximo. E ele se dispõe então a ir lá, e ele quer conhecer o grande pregador inglês. E quando ele está ali, ouvindo aquela mensagem eloquente daquele homem de Deus, Spurgeon diz assim: o mundo está para ver, para conhecer, um homem que seja completamente colocado nas mãos de Deus. O mundo está por conhecer um homem que seja totalmente colocado nas mãos de Deus. E naquele momento Moody fez uma oração no seu coração. Ele disse: Deus, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. E Deus começou a usar Moody de uma forma extraordinária e se tornou um dos maiores avivalistas do seu tempo. Levou multidões, milhares de pessoas a Cristo, porque aquilo que ele orou naquele dia, Deus ouviu e respondeu. O tempo passou e Moody faleceu. E a casa em que Moody morou se tornou um lugar como um museu. E as coisas dele estavam lá, e objetos, e a história de tantos avivamentos, de tantas milhares de pessoas convertidas. E certa vez uma professora de escola dominical pegou seus alunos, colocou num ônibus e foram visitar a casa de Moody para que pudesse contar àquelas crianças a respeito daquele homem. E eles entraram e conheceram a casa, e ela apresentou objetos e mostrou um quartinho pequeno. E ela disse: esse é o quarto de oração de Moody. Aqui ele buscava o Senhor todos os dias. Esse lugar era o lugar de buscar Deus. E ela terminou de apresentar a casa e tudo aquilo, e ela saiu com as crianças, entrou no ônibus e se deu conta de que faltava uma. E ela, muito preocupada, volta para dentro da casa, ela começa a procurar, até que ela ouve uma voz de criança. E ela se aproxima, a voz vinha daquele quartinho pequeno. E aquela criança dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E a professora disse: Billy Graham, vamos, temos que ir. E ele se tornou o maior evangelista do século XX. Milhares de pessoas no mundo. E até hoje a Associação Billy Graham evangeliza em todo o mundo, levando milhares de pessoas aos pés de Jesus. Tudo porque tempo, lugar e pessoas se encontraram. Spurgeon era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, por causa de Moody. Porque Deus queria levantar um avivalista e levar milhares de pessoas aos pés da cruz. Mas Deus precisava que Moody fosse. Para isso era necessário que Spurgeon estivesse lá. E Spurgeon obedeceu e foi pregar naquele lugar. E Deus tocou o coração de Moody. Ele foi e ouviu e disse: Deus, eu quero ser esse homem. Mas quem foi a pessoa certa para Billy Graham? Não foi Moody, porque ele havia falecido. Foi a professora. Não precisa ser um grande pregador para ser a pessoa certa. Basta ser a pessoa que diz: sim, Senhor. Aquela professora que a gente não sabe o nome, não sabemos de qual igreja, mas que pegou as suas crianças e disse: hoje é um dia especial. Vamos conhecer a história de um homem que foi cheio do Espírito e mudou a história de milhares de pessoas. Deus está à procura de pessoas certas, meu amado. Mas não são pessoas especiais. São aquelas que dizem sim. São aquelas que dizem: eis-me aqui, Senhor. Deus não precisa de muitos. Deus não precisa de multidões. Ele precisa de pessoas que digam sim. Então Ele toca multidões. Ele precisa de pessoas que digam: eis-me aqui. Deus está buscando pessoas.
Deus está buscando igrejas, Deus está buscando um povo que possa dizer: Deus, estamos aqui, queremos cumprir o teu propósito, queremos estar no lugar certo, na hora certa, para que o Senhor possa nos dar a mensagem certa para esse povo. Querido, nós vivemos o tempo certo de Deus, e eu quero dizer, Deus está para se mover de forma extraordinária na nossa nação. Quando nós olhamos tantas coisas ruins acontecendo, tanta corrupção, quando nós vemos tanta catástrofe, mas também ouvimos de tremores no Brasil, eu digo para você, Deus está falando com essa nação. Deus está falando conosco. Deus está falando com vocês em Pederneiras. Deus está falando conosco em Bauru. Esse é um tempo que Deus quer intervir nessa nação. Então eu quero dizer que esse é o tempo kairós de Deus, esse é um tempo especial de Deus, esse é um tempo certo de Deus, e você está vivendo nesse tempo. Você não nasceu na geração passada, você não será da próxima geração, você está nessa. E é nessa geração que Deus está falando: eu quero você no lugar certo, e que você seja a pessoa certa. Mas para que isso aconteça, você precisa dizer: eis-me aqui. Para que essa igreja possa ser a igreja certa, no lugar certo, para o tempo de Deus agora, a igreja tem que dizer sim. Tem que dizer: eis-me aqui. Deus está buscando. Ezequiel 22:30 diz: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, que tapasse o muro perante mim e esse povo, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava esperando alguém. O povo havia se corrompido, eles estavam com o coração cheio de pecado, e não é diferente, talvez fosse menos do que o que nós temos visto nesse país, talvez seja muito menos do que nós estamos vendo todos os dias nas nossas ruas. Deus estava olhando para aquele povo, se corrompendo, se afastando dele. E Deus sabia que quando o nível de pecado chegasse a um determinado nível, Ele teria que trazer juízo. Então Ezequiel 22:30 diz: e busquei dentre eles um. Se Deus encontrasse o juízo sobre eles não viria. Mas como Deus não encontrou eles foram levados para o cativeiro. Deus não precisa de muitos, Ele precisa de pessoas que digam sim. Deus encontrou Davi. Salmo 89, verso 20 diz: encontrei Davi, meu servo. Encontrei Davi, meu servo. Deus encontrou, e você não encontra o que você não está buscando. Não isso. Não a pessoa certa para o tempo certo, para o momento certo, para o lugar certo. Deus estava buscando, como Ezequiel 22:30 diz, e Deus encontrou Davi. E Tiago diz: o homem segundo o seu coração. Deus está buscando pessoas, Deus está buscando igrejas para esse tempo que Ele tem para nós. Eu creio, amados, que algo muito grande de Deus está para acontecer. Creio firmemente que Deus quer abalar as estruturas, Ele já está abalando as estruturas espirituais e morais dessa nação, das cidades, dos estados. Deus está movendo as coisas. Talvez você não esteja vendo muito, mas eu quero dizer que no mundo espiritual, naquilo que os olhos humanos não veem, há uma movimentação tremenda. Deus está movendo as coisas. Os anjos estão se movimentando, e Deus está por derramar algo extraordinário sobre essa nação. E o que Deus está para fazer tem a ver com Pederneiras, tem a ver com você que está nessa igreja, tem a ver com essa igreja. Porque Deus espera apenas que você diga: Deus, se eu estou no tempo certo, se eu estou no lugar certo, eu quero ser a pessoa certa. Amém? Vamos ficar de pé. A pergunta que eu quero colocar para você hoje, meu querido: quem hoje quer dizer: Deus, eu quero ser a pessoa certa? Quem, como Moody, quer dizer hoje:
Senhor, eu quero ser esse homem. Se o mundo ainda não viu, eu quero ser esse homem. O que Deus quer hoje da sua parte é que esse culto, 61 anos dessa igreja, seja um tempo de definição para você, seja um tempo de definição para essa igreja, seja um tempo em que Deus vai virar a página e começar um novo momento extraordinário, porque você diz sim. Por isso, querido, se você hoje entende que é um tempo de definição para você, um tempo de definição para você, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar juntos, porque vamos dizer: Deus, eu quero ser essa pessoa. Se o Senhor quer fazer algo nesse tempo, se esse é o tempo, se esse é o lugar, eu quero ser a pessoa certa. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. À medida em que você chega aqui à frente, comece a falar com Ele. O Senhor está nesse lugar. Ele estava aqui antes de você chegar. Antes de você entrar aqui, Ele já estava aqui. Ele preparou esse tempo que era o tempo dEle. Ele preparou esse lugar que é um lugar dEle, só para te esperar, para que você viesse, para dizer: Deus, pode contar comigo. Pode contar comigo. Se hoje é um tempo de definição, eu quero que seja na minha vida. Se é tempo de definição, eu quero que a partir de hoje tudo mude. Já não quero permanecer igual. Eu quero avançar. Eu quero, nesse tempo especial do Senhor, encontrar o tempo ideal da tua revelação, da tua manifestação, da tua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Fale com Ele. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então eu louvarei. Então eu me rendo totalmente a Ti. Então me renderei. Diga isso para Ele. Então me renderei a Ele. Totalmente a Ti adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Deixe-me falar algo. Quando há uma guerra, e eu vou usar essa figura, e um exército vence o outro, os soldados vencidos depõem as armas. Às vezes levantam a bandeira branca,
mas eles se rendem e dizem: não queremos mais lutar, não vamos mais resistir, você venceu. Quando nós cantamos, então me renderei totalmente a ti, nós estamos dizendo: Deus, eu não quero mais resistir, eu não quero mais lutar, eu não quero mais impor a minha vontade, nem desejar que o Senhor faça o meu agrado. Eu deixo tudo, eu me rendo. O Senhor venceu, o Senhor é quem manda. Sou teu escravo, estou aqui para obedecer. Eu quero que você diga isso para Ele assim: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu deponho minhas armas, não quero mais resistir. Eu quero deixar de lado todas as minhas armas, os meus argumentos, meus raciocínios. Eu quero abrir mão do pecado que eu tenho carregado comigo. Eu quero deixar de lado aquilo que tem sido peso na minha vida. Eu abro mão de estar apegado a coisas, a bens, a pessoas, mais do que a Ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti nessa noite. Seja meu Senhor a partir de agora. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Diga a Ele isso. Então me renderei totalmente a Ti. Senhor, eu peço que o Senhor cele isso no coração dos Teus filhos. Seja o Teu selo nos seus corações. Porque eu creio, ó Deus, que assim como o Senhor viu a oração de Moody, que estava no lugar certo na hora certa, assim como o Senhor tocou o coração de Jacó, que era o homem certo e estava no lugar certo na hora certa, assim como o Senhor foi buscar Davi, o homem certo que estava no lugar certo na hora certa, o Senhor chamou os Teus filhos hoje. E Deus, porque eles dizem sim, eu quero declarar, eles são as pessoas certas, não melhores nem piores, apenas dizem sim. E porque dizem sim, estão na hora certa, no lugar certo, dizendo: Deus, pode me usar. Não vou mais resistir ao Teu chamado, não vou mais resistir àquilo que o Senhor quer fazer. Não quero mais resistir, eu me rendo. Sela, Senhor, isso em seus corações, e que seja marca tão profunda, que ao saírem daqui hoje, já saiam com uma nova expectativa de amanhã, e vejam, Senhor, o Teu agir em suas vidas. Que o Teu toque seja tão profundo, que percebam a mudança, Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e não apenas nos domingos. Que a Tua bênção os alcance nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer algo que é profético.
Você vai profetizar a quem estiver mais próximo de você. Você vai dar um abraço, vai dizer: você é a pessoa certa, no tempo certo de Deus. Você é a pessoa certa, no tempo certo de Deus. E Deus vai te usar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então